Bom dia a todos, quem eu não vi hoje ainda, né? Vamos começar mais uma das nossas aulas. Hoje, novamente, com o Dr. Fernando aqui para falar para a gente sobre pseudoartrose. Bom dia. Vamos dar continuidade ao cronograma de aula da disciplina de ortopedia. O tema a ser abordado hoje é pseudoartrose. Os objetivos da aula de hoje é a gente definir o que é uma fratura, recordar como ocorre a consolidação óssea, quais são os tipos de consolidação, quais são as suas fases, e quando a gente não conseguir a consolidação óssea, nós vamos estar de frente do tema da aula de hoje, que é o retardo de consolidação e a pseudoartrose. Aí nós vamos definir o que eles são, vamos ver por que vem aumentando a incidência de causas de pseudoartrose, a etiologia, quais são os fatores sistêmicos, quais são os fatores locais que podem propiciar uma pseudoartrose. Nós vamos aprender a classificar como diagnosticar a pseudoartrose e, baseado na classificação, como realizar o tratamento da pseudoartrose. Quais são as complicações? Nós vamos falar um pouquinho das perdas ósseas. No final, discutir alguns casos com os residentes. Então, a definição de fratura, né, é uma solução de continuidade do tecido ósseo por uma força aplicada e dissipação de energia. Atualmente, hoje, a gente vem mudando um pouquinho esse conceito, envolvendo, né, cada dia mais a lesão do envelope de partes moles, né, associada a uma solução de continuidade do tecido ósseo. Então, cada dia mais a gente está dando mais importância para a lesão das partes moles. Né? Então, a consolidação óssea é definida como um processo de regeneração óssea após uma fratura. Ela acontece, né, por uma reação inflamatória localizada, acelerada e controlada que produz a cura de uma fratura pela formação do tecido ósseo igual ao original. Nós vamos ter dois tipos da ossificação, né? A endocondral e a intramembranosa. A ossificação endocondral é uma ossificação através da substituição do molde de cartilagem do tecido ósseo. Ela ocorre nas formações embrionárias de osso, crescimento longitudinal das físis, né? E na consolidação de fratura. Então, no disco epifisário, nós vamos ter a zona de repouso, onde tem as células nodipotentes que geram novos condrócitos, a zona proliferativa, os condrócitos multiplicam-se por mitose e organizam-se em colunas paralelas, a zona hipertrófica, a hipertrofia dos condrócitos, e a zona de calcificação, mineralização por calcificação de matriz e migração de células osteogênicas. A ossificação intramembranosa, ela vai ocorrer através da diferenciação das células osteogênicas presentes nas membranas, o periósteo e o endósteo, formação dos ossos chatos e ocorre na consolidação de fraturas. Então a gente vai ter três fases nessa consolidação óssea. A fase inflamatória, que corresponde a 10%, são dias a semanas, é a primeira fase. A fase de reparação, 40%, meses. E a fase de remodelamento, que é a maior, né, 80%, pode durar meses a anos. Então, no gráfico, né, a gente vê a fase de inflamação, ela tem um tempo menor, mas uma intensidade grande aqui. A reparação, a segunda, e a de remodelação é a mais longa. Então, na fase inflamatória, que é a primeira fase após a fratura, né, ela ocorre após o trauma até 2 semanas. Vai existir uma lesão vascular com formação de hematoma, ativação da cascata de coagulação, liberação de fatores de crescimento, a citocina, a prostaglandina pelas plaquetas e células lesadas, vai gerar uma quimiotaxia de leucócitos, macrófagos e linfócitos. Vai ocorrer a reabsorção do tecido necrótico e a neovascularização, proliferação de condrócitos e fibroblastos e produção de uma nova matriz. A segunda fase, a fase de reparação, é a fase onde vai existir a organização do hematoma, ele vai ser substituído por um tecido granuloso, gerando células osteogênicas, fibroblastos e condroblastos. Essas células osteogênicas são provenientes do periósteo e do endósteo.
gera um calo primário por ossificação intramembranosa. Então, o calo inicial é o tecido fibroso, cartilagem ou subite do órgão. Na periferia do calo, nós vamos ter o calo duro, pela ossificação intramembranosa. No centro do calo mole, seria a ossificação endocondral. A terceira fase é a fase de remodelamento, é onde vai existir uma substituição do osso reticulado pelo lamelar. Alternância entre uma neoformação e uma reabsorção óssea pela atividade dos osteoblastos e osteoclastos. Mineralização progressiva e a reabsorção do calo excessiva. O que a gente vê na imagem, né? A primeira fase, a fase inflamatória, após a fratura gera o hematoma, depois a formação do calo mole, 2 a 3 semanas, o calo duro, e depois a fase de remodelamento, que é a mais longa, né? Então, o nosso objetivo como ortopedista é, após uma fratura, ter a consolidação óssea. Muitas vezes isso pode não ocorrer, né? Aí a gente vai estar de frente da retardo da consolidação ou da pseudartrose. Então, a fixação rígida, nós vamos ter uma consolidação primária, um calo escasso. Uma estabilidade relativa, nós vamos ter um excesso de calo, né? Um calo maior e uma consolidação secundária. Então, aqui a gente vê, né, uma formação de um calo secundário e uma fixação rígida, quase não vai ter a formação de calo ósseo. Numa consolidação retardada, qual é a definição? A consolidação da fratura não está ocorrendo dentro do período esperado e quer mais tempo que o normal para consolidar. Então, o seu objetivo é que a fratura de uma tíbia consolide em 3 meses, né? Você está acompanhando esse paciente no consultório e não consolidou em 3 meses. Mas nos outros meses, você vê que o raio-x está formando calo ósseo, que o paciente clinicamente está melhorando, então está tendo uma evolução para a consolidação. Ela está lenta, né? Está retardada, está devagar, mas está consolidando. Diferente da pseudartrose, né? Na pseudartrose, a fratura ainda existe e a consolidação cessou. A fratura não consolidará sem uma intervenção cirúrgica. Ou seja, aquele paciente que retorna com você, o raio-x, né, a imagem não muda, não tem formação de calo ósseo, a parte clínica dele está piorando, tem mobilidade, ele tem dor. Você vê que essa consolidação não vai acontecer se não tiver uma intervenção cirúrgica. Então, a definição clássica da pseudartrose é uma fratura que não consolidou em 9 meses e não tem sinais de evolução radiográfica nos últimos 3 meses, né? Que a gente fica em relação à definição clássica, essa relação com o tempo, né? Então, qual que é o problema dessa definição clássica? Nós vamos esperar por 9 meses para intervir nesse paciente, né? A morbidade prolongada, né? Dificuldade, impossibilidade de retorno do trabalho ao paciente, esse paciente vai ter dor durante os 9 meses, né? Os problemas emocionais, ele não retornar à sua vida, né? Então, assim, a partir do momento que você faz o diagnóstico de uma pseudartrose, 7, 8 meses, acho que não cabe a gente, por uma definição, esperar 9 meses, agora realmente é uma pseudartrose, vamos tratar. Se o diagnóstico está feito, acho que aí tem que intervir e resolver o problema, né? Então, as definições não devem retardar ou aliviar o tratamento de pseudartrose. O melhor tratamento para a pseudartrose é a prevenção. Então, na incidência, né, a gente vê que está existindo um aumento nos casos de pseudartrose, né? Então, um aumento relativo na incidência de pseudartrose está provavelmente relacionado à melhora do ATLS, né, e técnicas de reconstrução de membro, né? A gente vê que o sistema do SAMU tem melhorado muito, o ATLS tem melhorado bastante. Então, casos que antigamente não chegavam ao hospital ou quando chegava já era direto indicado uma amputação, hoje em dia, nesses casos de trauma de alta energia, a gente consegue tratar, né? Só que às vezes gera um número maior de pseudartrose. A gente vê que o aumento das pseudartrose da tíbia é maior. E a etiologia, né? Quais são os fatores sistêmicos, quais são os fatores locais que podem propiciar uma pseudartrose? Então, os fatores sistêmicos, né, está relacionado com o estado metabólico do paciente, estado nutricional, nível de atividade física desse paciente, se o paciente fuma, se ele é tabagista ou não, se ele é um paciente alcoólatra
ou não, né? A desnutrição, fornecimento adequado de proteína e energia, né? A gente pode usar como cálculo a albumina, contagem de linfócitos, né? Albumina abaixo de 3,5, linfócito abaixo de 1,5 células por ml já é significante de uma desnutrição. O tabagismo, hoje em dia a gente já sabe que reduz a tensão parcial de oxigênio na periferia, reduz o fluxo sanguíneo periférico, dificuldade de cicatrização de feridas, já está bem documentado em tabagistas. Os fatores locais podem gerar pseudartrose, né? Extensão da lesão tecidual inicial, ou seja, a lesão óssea, a lesão de partes moles, a desvascularização dos fragmentos. Isso, quanto mais alta a energia do trauma, maior vai ser essas lesões, né? A personalidade da fratura, o traço da fratura, se é uma fratura simples, se é uma fratura convolutiva, a estabilidade que a gente vai gerar para essa fratura, a diastase entre os fragmentos, né? E a presença de infecção. Então, a energia do trauma, né? O deslocamento inicial da fratura. Quando a gente está de frente com um deslocamento grande dos fragmentos ósseos, a gente já tem que ter em mente que a energia do trauma foi alta, né? Então, a desvascularização desse fragmento também foi alta. Traços da fratura, né? Convolução, perda óssea, traços segmentares, sempre vai ser mais difícil da gente conseguir a consolidação. Perdas de partes moles e piora na vascularização local. Então, esse é um raio-x de número, né? Uma fratura exposta. A gente vê que o desvio foi grande, né? Então provavelmente um trauma de alta energia, para consolidar esse osso a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Então quando a gente chega no pronto-socorro e já está diante de um caso desse, a gente já tem que pensar que o tratamento vai ser difícil, porque a gente não pode ter a chance de ter uma pseudartrose. Deslocamento inicial da fratura, né? Então o retardo da consolidação ocorre quase 3 vezes mais em tíbias com deslocamento médio grande em fraturas com pouco desvio. A gente vê o caso de uma fratura segmentar de tibia, uma fratura de fíbula, né? Um desvio, né? Uma fratura articular junto com uma fratura diafisária segmentar. Então a gente já tem que prevenir aqui que o risco, a chance de uma pseudartrose é grande, né? Então as lesões de partes moles, né? Traços com grandes diminuição, fraturas segmentares e fraturas com perdas de fragmentos, tem maior chance de não consolidar. Então, né, um outro caso de uma fratura de tibia, né, os fragmentos, a gente vê que está deslocado, né, o desvio grande, né, provavelmente fratura exposta, trauma de alta energia, né, para a gente conseguir a consolidação de um osso desse, vai ser difícil, né, muito mais complicado que se fosse uma fratura transversa, um trauma de baixa energia, né. Uma perda óssea grande, né, para a gente conseguir essa consolidação, para conseguir tratar esse fêmur, vai ser difícil. Então, as lesões de partes moles que a gente está batendo desde a fratura exposta é importante, né? Então a gente tem que tomar cada dia mais cuidado com artérias, câncer, músculo, né? Então, as lesões de partes moles iatrogênicas, né? Grandes desperocização do intraoperatório, grandes incisões desnecessárias ou incisões que vão reduzir o fluxo sanguíneo em peças conectadas locais. Isso pode gerar uma pseudartrose, né? Ou as traumáticas. Então, a incidência de pseudartrose aumenta com a gravidade da lesão de partes moles, né? Então, fraturas expostas mais graves têm maior incidência de pseudartrose. Quando a gente chega no pronto-socorro e encontra o paciente com uma lesão de partes moles dessa, a gente tem que pensar no intraoperatório, né? O que fazer, né? Qual vai ser o nosso próximo passo, né? São lesões graves, né? Então, a reconstrução, né, de partes moles, a gente tem a escadinha da mais simples, né, do fechamento até o mais complexo. Hoje em dia você fala de cirurgiões plásticos, já nem falam mais da escada, eles falam de um elevador, né, que é a rapidez para cobrir essas lesões, né, tem que ser cada vez mais rápido, né. Então, o fechamento primário, o enxerto de pele, o retalho local, né, acho que hoje em dia o ortopedista dá para sair da residência até um retalho local saber, um retalho à distância, um retalho livre. Às vezes já tem que ficar mais com um cirurgião de mão, um microcirurgia ou um cirurgião plástico, né?
Então, alguns detalhes locais aqui que talvez a gente consiga aprender e resolva bastante a nossa vida no pronto-socorro, na urgência, né? Que seria o retalho do gastrocnêmio. Tem o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral. É um bom retalho, ele pode ser usado bastante para as fraturas do platô tibial. O retalho lateral, às vezes, com o freio distal, ele ajuda bastante para cobrir esses tipos de fraturas, né? Aqui a gente tem o caso de um paciente nosso que teve uma perda óssea grande, fratura do platô, foi feita uma rotação do retalho do gastrocnêmio medial e essa parte aqui esperou granular e fez a tiberização da fíbula, né? Então esses tipos de retalhos locais, às vezes a gente está trabalhando em um serviço que tem dificuldade de um cirurgião plástico para fazer um retalho livre, às vezes ajuda na resolução de alguns casos, né? Fez a tiberização e esse paciente hoje está sem fixador, ele evoluiu bem. Aqui um outro caso, de um outro serviço, uma fratura de platô também, a gente vê que o fragmento está rodado, né? Teve uma lesão grande de partes moles, né? A gente optou por fazer a osteossíntese no parafusos, reduzindo o fragmento, era um fragmento grande, um fixador transarticular, e foi feito a rotação do retalho para cobrir a lesão de partes moles e enxerto de pele, né? Ela evoluiu também com rigidez no joelho, mas solucionou o caso dela, né? A gente trocou por um fixador depois para liberar a movimentação do joelho. Consolidou e estabilizou. O retalho sural, né? Um retalho mais para a parte mais distal da tibia, né? A região distal da tibia e calcâneo. Um retalho também ajuda bastante na cobertura, né? Esse foi o caso que a gente fez aqui no CHS, e teve uma boa evolução, por causa que era uma pseudartrose infectada. Após a rotação do retalho, a gente viu que até a infecção melhorou bem. Ele sai aqui de trás, nesse caso a gente fez um túnel e cobriu aqui. O ideal a gente vê hoje em dia que seria até nem fazer um túnel para não ter risco de necrose desse retalho, né? Então, a gente vê que está tendo classificações para lesões de partes moles, né? Então, a gente tem que sempre dar ênfase para isso, né? Então, essa classificação de Cherry, nem todas as fraturas de alta energia são expostas, né? Essa classificação enfatiza a viabilidade do envelope de partes moles, mesmo que aparentemente líquido. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma fratura de platô tibial, uma fratura de pilão tibial, que às vezes a gente trata, ela não é exposta, né? Mas a energia do trauma foi muito grande, né? Então, hoje em dia a gente vê que tem que dar um tratamento como se fosse uma exposta, né? Controle de danos, fixador externo, para não evoluir mal essas partes moles, né? Então, essa classificação de Jeremy, igual a gente falou, né? Com a lesão de partes moles, acho que é importante depois todo mundo ter uma ideia boa dessas classificações. Nós vamos falar de outra, né? A classificação de Hanover, ela leva em consideração perda óssea, lesão cutânea, né? Lesão muscular, contaminação da ferida, né? A circulação local, circulação sistêmica, neurológico, né? Tem a classificação da O também, né? Em consideração pele, músculo, artéria, contaminação, perda óssea, né? Então, o importante é a gente ter ideia que essas classificações podem cair, né? E a gente tem que saber elas, né? Então, aqui é um caso de uma fratura de platô tibial, né? Que às vezes não é exposta, mas quando a gente chega no pronto-socorro, né? Uma fratura de pilão, né? Aqui, e mesmo não sendo exposta, o tratamento ideal para esse tipo de fratura é tratar ela como se fosse uma exposta, fazer o controle de dano, porque quando a gente imobiliza isso daqui com uma tala engessada e vai reabordar depois de um tempo, o que a gente vai deparar é isso daqui, ó, fritelo, né, um inchaço grande, o que vai dificultar, ó, né, e retardar o nosso tratamento. Não tem como fazer uma incisão nessa região aqui para fazer uma osteossíntese com platô tibial sem ter o risco de uma infecção, né? Então, o ideal é não deixar que chegue nisso. Quando a gente pegar no pronto-socorro algum tipo de fratura daquelas de platô tibial, pilão, ou fraturas conjuntivas, o ideal é fazer o controle de dano, é fazer a fixação, né? Então,
Então, os fatores mecânicos, né? Mobilidade excessiva na fratura, secundária uma má fixação, uma imobilização inadequada ou falhas na síntese, pode dar uma mobilidade no foco e gerar uma pseudartrose. Né? Então, normalmente, os princípios, né, para a fratura diafisária, nós vamos pensar numa estabilidade relativa e uma redução fechada. No caso de uma fratura, né, a gente vê a fíbula, a fratura da tibia, a gente pensaria justamente nisso, uma estabilidade relativa, né? A gente pensou no tutor interno, né? Fixamos a fíbula para melhorar o controle da redução da tibia, fizemos bloqueio ortogonal com parafusos pequenos. E nas fraturas articulares, os princípios vão mudando um pouquinho. Nós precisamos de uma estabilidade absoluta, uma redução anatômica para propiciar uma mobilidade precoce, né? Então a gente vê parafuso, né? Fixando, né? Deixando uma estabilidade aqui rígida para ter uma mobilidade precoce. Então, falhas na estimulação mecânica na fisiologia local também, né? Demorar muito para dar carga, né? Porque a gente vê que começou a formar um calo ósseo, dá para a gente liberar uma carga progressiva para esse paciente. A distração do foco, né? Deixar os fragmentos afastados e dificilmente se vão consolidar, e fixador rígido demais. Alguma anatomia das fraturas, né? Tem algumas áreas mais susceptíveis devido à característica vascular. O colo do fêmur, o escafóide, o talos, tíbia distal e fratura subtrocandeliana do fêmur. A infecção. De todos os fatores prognósticos do tratamento das fraturas, o de maior impacto é a infecção. A resposta inflamatória à bactéria no local da fratura, ela vai desfazer o calo, aumentar a distância entre os fragmentos e aumentar a mobilidade do foco. Então agora a gente vai entrar o que pode gerar uma pseudartrose, né? Ela pode ter uma alteração biológica, que seria da vascularização, vamos dizer, partes moles, né? Ou uma alteração mecânica, né? Seria a estabilidade que a gente proporcionou para essa fratura. Ou então nós podemos ter as duas, a alteração biológica e mecânica. Então a biológica, né? A vascularização, e o mecânico, a estabilidade. Então uma pseudartrose por falha mecânica. Ela é capaz de uma resposta biológica, ou seja, ela é vascular. Nós vamos classificar elas como hipervascular, hipertrófica ou viável. Então, o problema dela aqui é mecânico, a falha é mecânica. E tem as pseudartroses por falha biológica. Elas são incapazes de uma resposta biológica, né? Elas são avascular, atrófica e inviável. O problema aqui da pseudartrose é biológico. Então, a classificação, como classificar essa pseudartrose? Tem a classificação do Everett, que fala entre viável e inviável, de Taylor e pseudartrose infectada. Então, as pseudartroses viáveis, né, que a parte, vamos dizer assim, as partes moles, a parte biológica dela é boa. Nós vamos ter a hipertrófica pata de elefante, a hipertrófica casco de cavalo e a oligotrófica. Então, a pata de elefante, os fragmentos são viáveis e reduzidos, existe um calo ósseo cartilaginoso e abundante, ela pode ocorrer com fixações e imobilizações inadequadas, a ocorrência típica, fêmur ou tratamento com imobilização engessada. A casco de cavalo são fragmentos viáveis e reduzidos, calo ósseo cartilaginoso moderado, moderada esclerose óssea, ocorrência típica, fixação com osteossíntese instável. As oligotróficas, viabilidade está presente, porém diminuída, calo ósseo cartilaginoso pobre, há uma remodelação do foco, diastase entre os fragmentos, a perfusão e vascularização está presente na cintilografia. Ocorrência típica, osteossíntese com redução e fixação inadequada. Então, as pseudartroses viáveis, né? O problema, a origem dela é mecânica, né?
existe movimento no foco, então ele não vai formar tecido ósseo. A viabilidade dela é boa, o problema dela é mecânico. A gente que talvez não conseguiu proporcionar uma estabilidade satisfatória para ocorrer a consolidação. Então nós vamos estar de frente no strain, né? É a porcentagem de alongamento em relação ao comprimento inicial, né? Então o comprimento inicial seria 10, a gente consegue um alongamento de 5, comprimento final de 15, né? Então o strain dele é 50%. Isso daqui é o que o tecido suporta, né? Se a gente tiver um strain maior, né, uma mobilidade maior nesse foco, né, então se o alongamento relativo ultrapassar a capacidade do tecido, esse vai se romper, né? Era 15, a gente chegou em 20. Né? Então se a gente tiver grandes mobilidades no foco da fratura, né, a gente não vai formar o tecido ósseo, a gente quer um strain baixo para formar osso. Então o nível crítico do strain dos tecidos de reparação, né? Tecido de granulação, muito movimento, tecido fibroso, a gente vê que vai diminuindo o movimento. Para formar osso, a gente tem que ter pouco movimento nesse foco de fratura. Né? Então, os fragmentos da fratura, né? Intensidade do movimento do strain. Então, se tiver pouco, vai formar osso. Se tiver muito, fibrose, não vai ter consolidação. Esse vídeo depois eu passo para vocês, eu consigo colocar ele no slide. E daí as pseudartroses inviáveis. Nós vamos ter a cunha de torção, a multifragmentada, defeito ósseo e a atrófia. Então a cunha de torção, fragmento intermediário, vascularização precária, consolidação apenas de um lado, ocorrência típica de ápice da tibia. A multifragmentária, fragmentos intermediários necróticos, ausência de sinais de consolidação, né? Ocorrência típica após manipulação intensa para fazer osteossíntese. O defeito ósseo, né? O próprio nome já diz, perda de fragmentos, né? Da diáfise, os extremos ósseos são inviáveis, consolidação é possível, né? Não há evolução, os extremos ficam atróficos. Trauma de alta energia com grande perda óssea. A atrófica, né? Fragmentos atróficos, avasculares, formação de tecido fibroso cicatricial sem potencial de osteogênio, imagem em ampulheta, isquêmica ou fria em cintilografia. Essa é a diferença da atrófica para a oligotrófica. Ocorrência típica, infecção pós-osteossíntese. A classificação de treino, a gente tem o tipo A e o tipo B, né? O tipo A, perda menor que 1 centímetro, o A1 tem mobilidade, o A2 ele é rígido, sem deformidade, o A21, e com deformidade, o A22. O tipo B, perda maior que 1 centímetro. B1, perda do segmento sem encurtamento, a gente vê que a fíbula está íntegra, né? B2, perda de segmento com encurtamento, e o B3, perda do encurtamento e falha óssea, né? O B2 é sem a falha óssea. Então, alguns exemplos aqui de perda óssea. E a pseudartrose infectada, ela pode ocorrer em todos os outros tipos, tem maior incidência nas fraturas expostas e alta energia de trauma, geralmente ocorre pós-osteossíntese, pode ser indivíduo previamente infectada ou que está com infecção ativa. Esse é um desafio maior para o cirurgião. Então, como que a gente faz o diagnóstico dessa pseudartrose? Né? Tem que ser feito pelo exame físico, né? Pela história, natureza do trauma, se existem feridas prévias, se tem infecção, se existem fístulas ativas ou prévias, feridas abertas, abscesso. Ao exame físico, se ele apresenta dor local, principalmente com a carga em estresse viral, então tem que examinar o paciente, tem que pôr a mão no paciente, entendeu? Tem que avaliar o alinhamento desse membro, se existem deformidades, o envelope de partes moles, ver se tem edema, fístula, qual a qualidade dessa pele, né?
estabilidade da fratura, se ele tem dor ou não, perfusão distal no meio. Né? E depois a gente optar pelos exames de imagem. Né? A radiografia, muitas vezes na posição frente, perfil, oblíquo, interna e externa, na maioria dos casos já é suficiente para a gente confirmar a suspeita clínica. A gente pode abrir mão do exame sobre fluoroscopia, né? Às vezes com a radioscopia a gente vê se tem mobilidade ou não nesse foco de fratura. Né? A tomografia ela vai ajudar bastante quando existe implante metálico e ela vai ajudar em pseudartroses hipertróficas aparentemente consolidadas, onde o paciente tem dor local. Então você vê o raio-x, tem um calo ósseo abundante, mas o paciente ainda tem dor local. A pseudartrose ajuda para a gente ver esse traço da pseudartrose. Né? Então, uma fratura de tibia foi tratada com uma haste ventróloga, formou um calo ósseo, mas não teve a consolidação. Né? Na tomografia a gente vê que não está consolidado. O escafode, né? Mostrando que a consolidação. A ressonância magnética ela pode ser utilizada para substituir a tomografia quando não existe implante metálico. Agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento, né? Como tratar essa pseudartrose. Não dá para a gente tratar conservador, né? Normalmente ela é de tratamento cirúrgico. A gente vê na literatura e em alguns locais que tem os estimuladores do crescimento ósseo, né? Seria ultrassom de baixa intensidade, onda de choque, campo magnético pulsátil. Normalmente é utilizado mais para o retardo de consolidação, né? Eles são utilizados, né, como coadjuvantes no retardo de consolidação. Qual que é a função deles? Eles vão promover a irrigação local através do aumento do processo inflamatório, gerando a chegada de mediadores químicos e fatores de crescimento. Então eles vão estar contraindicados quando você tiver uma pseudartrose sinovial, pseudartrose infectada e pseudartrose com perda óssea, né? Já não dá para a gente indicar esse tipo de tratamento. Muitas vezes o tratamento vai ser cirúrgico. O que a gente tem que considerar? Né? O potencial de resposta biológica desse paciente, quais são nossas condições para a estabilização dessa fratura, se tem ou não infecção, quais são as condições do paciente e quais são as condições da minha equipe. Né? Nós vamos utilizar a classificação para delinear o tratamento. Então, aquilo que a gente estava discutindo, né? Pseudartrose viáveis, o problema é mecânico, o problema está na estabilidade. Nós não vamos precisar mexer na vascularização. Pseudartroses inviáveis, muitas vezes nós vamos ter que proporcionar uma estabilização mais um estímulo biológico. Pode ser um enxerto, um retalho, alguma coisa para melhorar a viabilidade nesse local. E as pseudartroses infectadas, nós vamos precisar fazer o tratamento da infecção mais o tratamento da pseudartrose. Então, a estabilidade, né? Quais são os tipos de estabilidade que a gente pode ter? Uma estabilidade absoluta e uma estabilidade relativa. Dependendo da fratura, a gente vai ter que pensar qual tipo de estabilidade a gente vai querer ter para aquela fratura, para que ela consiga consolidar, né? Então, a estabilidade absoluta pode ter uma placa de proteção, uma osteossíntese interfragmentária, fixador externo dinâmico, né? Esse macaquinho hoje muito pouco utilizado, depois eu vou mostrar para vocês. Estabilidade relativa, né? Um tutor interno, uma placa ponte, uma placa onda, um fixador externo. Né? Aqui a gente vê o caso de uma fratura diafusária, né? Esse é o macaquinho que antigamente usava-se. A gente fixa a placa distal, prende esse aparelho aqui no último furo da placa, né? E prende esse dispositivo no osso e a gente consegue fazer uma compressão no foco da pseudartrose ou da fratura e depois fixar. A gente vê que tem que fazer uma osteotomia na fibra. Né? Esse seria uma placa ponte, um tutor interno, né? Antigamente era feito só a haste de Guth, né? Hoje gerava uma mobilidade, hoje em dia a gente opta
por fazer essa haste bloqueada, né? Bloqueio distal, bloqueio proximal. Às vezes, se a gente conseguir fazer uma compressão do foco da fratura, não deixar diastase entre os fragmentos, seria melhor. Né? Então, os estímulos biológicos, né? Quando a gente está de frente de uma pseudartrose com problema vascular, né? O que a gente precisa fazer? A limpeza desse foco, fazer a decorticação, tem que deixar o osso sangrando, muitas vezes fresar o canal medular. A gente pode abrir mão de um enxerto ósseo, que ele pode ser autólogo ou de banco, né? Existem substâncias osteoindutoras, né? O aspirado de medula, papo de plaquetas, fatores de crescimento derivado das plaquetas, né? E o fixador externo, fazer uma corticotomia, uma distração, uma compressão para fazer a consolidação desse foco. A gente vê aqui muitas vezes fazer uma incisão única, né? Sem uma grande desperiodização das partes moles, muitas vezes decorticar esse osso, tirar toda a fibrose da região da pseudartrose, né? E decorticar. Todo osso que estiver desvascularizado, a gente tem que tirar até deixar um osso que esteja sangrando, um osso viável, né? Então, quais são os objetivos comuns do tratamento da pseudartrose? Preservação do suprimento sanguíneo, preservação das partes moles, a gente conseguir um bom alinhamento entre os fragmentos ósseos, ter uma boa estabilização óssea e manter o eixo anatômico e mecânico. Então, o tratamento vai depender do tipo da pseudartrose. Pseudartrose hipertrófica. Nós temos fragmentos ósseos com boa vascularização, geralmente são pseudartroses rígidas, são pseudartroses que querem consolidar. Falta estabilidade óssea adequada para conseguir a consolidação. O tratamento vai se basear na estabilização dos fragmentos. Né? Não há necessidade de você abordar o foco em si. Não há necessidade de enxerto ósseo. O problema dela é mecânico. Um exemplo rápido, né? Uma fratura de fêmur, foi tratada com uma placa, evoluiu com uma pseudartrose hipertrófica, né? Bastante calórica. Foi optado por retirar essa placa e geral e dar uma compressão no foco da pseudartrose. A gente vê que consolidou esse osso. As pseudartroses oligotróficas possuem pouco calo ósseo ao raio-x, a imagem radiográfica ela lembra a atrófia, a diferenciação dela vai ser na cintilografia, os fragmentos ósseos com vascularização preservada, né? Então, na prática, elas vão funcionar como as atróficas. Né? Então, pseudartrose atrófica. Possui fragmentos ósseos avasculares ou hipovasculares. São pseudartroses móveis, frouxas. O objetivo do tratamento, né, é a posição dos fragmentos ósseos vascularizados, enxerto ósseo para preenchimento do foco. Então, esse enxerto ósseo são agentes osteoindutores. O padrão ouro é o enxerto ósseo autólogo, é o do ilíaco. Outros materiais são osteocondutores. Então, a gente vê, né, pelo menos, quando a gente usa o enxerto do ilíaco, o enxerto autólogo, a chance de consolidação, pelo menos na minha experiência, é muito maior do que esses enxertos industriais que a gente vê, né? Porque o enxerto ósseo autólogo, ele tem o poder da osteoindução, né? A propriedade de induzir células indiferenciadas a se transformar em osteoblastos. Então, o do ilíaco, o autólogo, é o padrão ouro. Né? Os osteocondutores, né? Que é o que a gente vai ter a propriedade de proporcionar suporte estrutural, né? Uma porosidade. Hoje em dia a gente tem vários tipos, né? Fosfato de cálcio, hidroxapatina, beta-tricálcio-fosfato, sulfato de cálcio, então eles são apenas osteocondução. Existe a osteoestimulação, vamos dizer que acelera a regeneração óssea, promovendo o substrato aos osteoblastos. Através de uma sequência de liberação de íons, estimula a atividade de formação de células ósseas no local. É o vidro bioativo, né, um material condutor e estimulador. Né? Então, esse material, eles falam que pode ser usado para
inibição do crescimento bacteriano, 100% bioativo, lei da reabsorção, né, fala que é seguro, o que a gente chama de biovip, né? A gente vê assim, que está indicado para usar a infecção, mas se você não seguir os princípios corretos da limpeza, da decorticação, de tirar todo o tecido, né, colher a cultura, né, só colocar esse material direto numa infecção, a gente vê que não tem um bom resultado, né? As pseudartroses infectáveis, né? Então, primeiro a gente tem que tratar o processo infeccioso e depois tratar a pseudartrose restante. Então, tem que remover todo o tecido infectado e desvitalizado, esterilizar a ferida operatória, muitas vezes a gente pode abrir um até curativo de pressão negativa, fazer uma cobertura adequada de partes moles, né? Afrontar os fragmentos viáveis, né? E uma boa estabilização. Então aqui a gente vê, né, tecido necrosado, né? Então enquanto a gente não retirar esse tecido, essa infecção não melhora. Às vezes aí a gente pode abrir mão do azul do metileno, né? Fazer a fistulografia, que no intraoperatório ela vai guiar a gente no tecido desvitalizado. Então, quando a gente pega uma lesão infectável desse jeito, a gente tem que debridar tudo que tiver desvitalizado, né? Tecido de partes moles, tecido ósseo. Enquanto a ferida não ficar totalmente sangrante, né? Vamos dizer assim, totalmente viável, a gente não pode parar, né? Então esse aqui, o caso de um fêmur, né? A gente vê, ó, o osso manipulado, né? Provavelmente tinha sido feito uma osteossíntese com uma placa, né? A gente vê aqui os fusos do parafuso, o osso branco. Não tem como, a gente tem que retirar esse osso aqui, não adianta deixar. Ah, mas vai ficar uma falha óssea grande. Não tem como, tem que retirar. Esse caso aqui é aquela tíbia do começo da aula, né? Ó, é um tecido ósseo totalmente desvitalizado, morto, né? A gente optou por retirar todo ele, fazer o retalho do gastrocnêmio e depois a tibialização da fibra. Então, né, como o Catani diz, não tem como ressuscitar cadáver. É a mesma coisa o osso. O osso morto, tecido morto, tem que ser retirado. Então necessita de múltiplos procedimentos. Às vezes vamos precisar de retalho livre, microcirúrgico, a equipe da mão, ou de um cirurgião plástico com experiência. Limpezas cirúrgicas muitas vezes seriadas. Como eu falei, curativo de pressão negativa, às vezes ajuda a gente a fechar esse ferimento. Muitas vezes na fratura exposta, a gente vê falar muito do fix and clap, né? Fixar e já rodar o retalho. Para quem está começando, se não tiver experiência de se esse tecido está bom ou não, viável para rodar, espera por 24 horas, a gente faz uma nova reabordagem. A gente pode abrir mão de transporte ósseo, enxerto ósseos, para tratar a pseudartrose afetada. Aqui um outro caso do retalho do gastrocnêmio, enxerto de pele. Aqui, no caso do retalho do sural, para cobrir a exposição do tendão, né? Enxertia de pele na região voadora, né? Alguns casos de pseudartrose infectada, cavitárias, né? A gente pode abrir mão das pérolas com antibiótico, né? Com cimento antibiótico. A gente tem também esse dispositivo de fixação óssea, né? Com matriz de cimento liberador de antibiótico de longa duração, né? No cabelo Lopes de Portugal, ele tem essa haste com os furinhos que por dentro introduzido o cimento ósseo com antibiótico. Foi no curso que encontrou com ele lá, ele falou que utiliza bastante. No Brasil a gente ainda não tem. A gente tenta fazer alguma coisa parecida, né, com o modelo. A gente fazia bastante, era a haste, né, se fresava o canal um pouquinho maior, tentava colocar uma haste mais fina com uma camada de cimento ósseo com antibiótico, né, para ver esse cimento ósseo, o poder de antibiótico dele é bem alto, que é aqui na região, né. Que a gente vê, parou um pouquinho de fazer, porque quando a gente vai fazer a retirada, às vezes a haste sai e o cimento fica. Aí é complicado. Um outro método que a gente está tentando fazer hoje em dia, que não é o ideal, né? A gente usa um dreno de tórax com fio guia e dentro desse dreno você coloca o cimento ósseo com antibiótico. Aí
você faz como se fosse um tutor de cimento ósseo com antibiótico, né? Esse é um caso antigo nosso aqui, que ele quebrou as duas tíbias, né? O lado direito consolidou e o esquerdo tentou fazer retalho, fazer de tudo e não melhorava. Aí o doutor André, nós fizemos aquela haste com cimento ósseo por fora. Foi o que resolveu o caso dele, acabou evoluindo para a consolidação. Outra técnica que a gente pode usar em pseudartrose também com infecção, né? É a técnica de Masquelet, onde a gente usa o cimento ósseo para preencher uma cavidade, e depois de uns 2 a 3 meses a gente retira esse cimento e preenche ele com o enxerto do ilíaco, né? A gente vê a tíbia aqui, né? Depois o enxerto, uma área grande de tíbia aqui também, onde depois foi usado o enxerto do ilíaco. E tem alguns casos que a gente fez também, casos menores, né? Onde a falha era um pouco menor, né? O paciente, a gente colocou o retalho do gastrocnêmio dele, colocou o enxerto, o cimento com antibiótico e depois enxertou. Aqui as imagens dele já com o osso e evoluiu para a consolidação. Então, quais seriam as complicações, né, nesses casos de pseudartrose? Muitas vezes, rigidez articular, né, deformidades residuais, diferença entre os membros, muitas vezes pode ter a falha de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho de fraturas, né, com grandes perdas ósseas. Normalmente são pacientes, como a gente falou, de politraumatizados, né, onde a energia do trauma é muito grande. A gente sempre tem que seguir a TLS, energia alta do trauma, muitas vezes associada a perdas de partes moles, avaliação neurovascular, aumento da incidência de pseudartrose. Né? Um resuminho, né? Casos menores de 5 centímetros, muitas vezes a gente consegue resolver com enxerto de osso cortical, esponjoso, né? Entre 5 e 10 centímetros, pensar no transporte ósseo ou até uma tibialização da fíbula, maior que 10 centímetros, enxerto vascularizado da fíbula ou não vascularizado, ou até casos que a gente tem que pensar em amputação, que é um caso do nosso serviço, né? Caso também segmentado, né? Onde a gente teve uma perda óssea grande, né? Muitos fragmentos desvitalizados, foi tentado de tudo para salvar, mas no fim a gente teve que optar por retirar toda essa parte óssea aqui. Saudade dessas marquinhas. E optamos por fazer a tibialização da fíbula, né? Evoluiu para a consolidação. A gente vê que entre a tibialização e o transporte, né, a tibialização é um pouco mais rápida. A gente vê que a função do membro do paciente fica muito boa. Esse é um outro caso, né? Uma fratura do fêmur proximal, uma perda óssea da diáfise. A gente optou por fixar a fratura do fêmur proximal e com o fixador externo fazer a diminuição gradativa da perda óssea para depois alongar. Então, a gente fixou com os parafusos. Essa foi a urgência, né, o controle de dano. Aí depois a gente montou o fixador ilisável e foi comprimindo lentamente esse fêmur, né, no ambulatório, até ter um bom contato ósseo e a consolidação. O paciente passa com a gente até hoje, ele está no ambulatório, ele está com uma falha grande, mas ele não quer alongar. Esse é o caso que todo mundo conhece, né, uma perda óssea, eu mostrei ele na aula de fratura exposta, né, do húmero, só para a gente evidenciar, né, partes moles até que pela gravidade do raio-x, né, a parte moles até que boa, sem lesão nervosa, sem lesão de nervo. Foi feito o controle de danos no sul pelo Dr. Maurício, depois ele encaminhou o Dr. André, esse caso, né? Ele chegou aqui com esse raio-x, fratura articular, perda óssea. O Dr. André optou por fazer a osteossíntese da articulação, né? Osteotomia do oléquio, osteossíntese da articulação, e usar a fíbula não vascularizada para preencher a falha óssea.
essa foi a decisão que ele optou. Ela evoluiu bem também, hoje em dia ela está sem déficit nenhum. Então, ele tem de conclusão da aula, né? Ter bastante atenção com a vascularização, a biologia, respeitar os princípios da estabilidade, né? Importante, os cursos da hora. É melhor uma osteomielite crônica do que uma pseudartrose infectada. O tratamento bem sucedido de uma pseudartrose raramente consiste na aplicação de apenas um método ou técnica cirúrgica. O cirurgião deve antecipar o próximo passo que possa ser necessário. Em geral, o método escolhido deve possibilitar o uso potencial de muitos outros métodos possíveis. Né? Queria agradecer mais uma vez o Dr. Ed, o Dr. Luiz Ângelo, pela oportunidade de estar discutindo o caso com vocês. Agradecer a todos os professores, o Dr. Davi, pela oportunidade. Sempre tenho que agradecer o Dr. André, né? Cara que eu me espelho muito aqui no curso que a gente foi, o grupo de Travão, eu, o Dr. André, Luiz Ângelo, o Dr. Rodrigo Félix, em viagem em Verona. E agradecer aos residentes, né? E o princípio maior de tudo aqui são vocês. Que o objetivo, você é velho, hein, cara? Faz tempo que eu não vou numa festinha de vocês, hein? Estou devendo. Que vocês passem no prova aí dia 3 e quem ficar aqui seja bem-vindo. Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma dúvida. Assim, tem casos que você não vai operar, sei lá, um paciente de idade muito avançada, ou então muita comorbidade. Como que é a evolução de longo prazo de pseudartrose? Assim? O que acontece, mais ou menos, assim, biologicamente, clinicamente? Vai formar uma grande diferença. Por exemplo, esse número, né? Forma uma fibrose, esse osso não consolida, né? Aí o problema é dor, mobilidade, né? Dificuldade de movimentar, uma perna, né? Se for um paciente acamado, né? Não vai consolidar, né? Não sei se foi essa a pergunta. Então, assim, preocupar é tratar a mobilidade e a dor, a alimentação e a dor. Às vezes, nós falamos, o paciente acamado, né? O osso não consolidou. Mas não dá para operar esse paciente. Né? Colocar um robofute, ele já é acamado, né? Não vai ter tanta dor. Agora, se é um paciente jovem que vai precisar desse meio para andar, né? Aí quando ele anda, tem dor, tem mobilidade, né? Aí pode gerar uma infecção. Aí, tudo que a gente falou, né? Não dá muito para tratar conservador. Mas se está diagnosticada a pseudartrose, a gente tem que intervir. Vou esperar 9 meses para classificação clássica lá da pseudartrose. Hoje em dia a gente vê 5, 6 meses, diagnosticou, não está formando mais osso, né? O paciente tem dor. Eu prefiro já tratar esse paciente e tentar fazer a classificação. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Por que não usa mais aquele macaquinho? Eu acho que tanto que abre, né, a incisão, tudo, eu acho que a gente está tendo novos implantes, eu acho que tem um resultado melhor. Mas ele, eu usei poucas vezes, mas as vezes que eu usei, o resultado, assim, a compressão que ele dá no foco é bom. Mas você tem que fazer uma incisão maior. Eu acho que assim, não tem problema você fazer uma grande incisão, desde que você respeite, né? Vascularização, tudo, né? A indicação eu acho que é mais importante, né? Se souber a indicação, você viu naquele exemplo lá, até uma tíbia que ele mostra, né? Parece que dá mais compressão do que só fazer a musculação da placa. Que agora que é DCP, né? Então, essa pessoa de compressão, Você ia pegar um macaquinho para fazer 1 centímetro de compressão. a pessoa pedir aí. Normalmente, cara, ela vem nas caixas, cara. Se você tem uma caixa de grandes, eu acho. É que hoje em dia. Ela trouxe para só e não sabe.
certo, você acha que vai bater a haste, coisa assim. Deixa eu fazer uma audiência no definitivo. Você pode assim. Não, mas é melhor assim. Ó, só para complementar, né, na verdade, durante a apresentação do Fernando, né, a gente na verdade teve esse tema na prova, a gente teve uma cadeirinha e agora a gente teve um tema revisado com o discussão de casa, então fechou bem, assim, bem apresentado, bem completo. Né? Pessoal, semana que vem, a gente fez a prova essa semana, o Killer vai mandar esse carinha lá, a cadeirinha para a gente, semana que vem fazendo esse esquema de correção e uma cadeirinha só, certo? Isso aí. Muito obrigado a todos. Semana que vem.